Ô, Cláudio Rezende, Sim. A possível escalação do Galo para amanhã. Ele repete a equipe, coloca o Hulk na bacia das almas. O que vai fazer o Cuca pro compromisso de amanhã? Aliás, o Cuca empilhando recordes aí no comando do Galo, né, Cláudio? O Cuca pode conquistar o seu 7º título no Atlético. O Hulk, que a gente citou há pouco, pode conquistar o 8º, já com a camisa do Atlético. Então, vale muita coisa. O Cuca, inclusive, viu, Thiago, vai ter a presença da família toda aí. A mãe do Cuca já esteve no último jogo, né, a dona Nilde, e a expectativa de que esteja amanhã também, novamente, a esposa, as filhas, os netos, né, do Cuca. Vai trazer a família toda no Mineirão amanhã, o comandante atleticano. E pro jogo, Thiago, é essa dúvida só. Se o Hulk começa jogando, se não for, é o Rubens. Possivelmente aí ele repete, né? Se não for com o Hulk, repete o time do jogo de ida. Até porque funcionou muito bem, né? O esquema do Galo ali com uns 4-0. Se não for com o Hulk, vai com o Rubens. Não tem muito mistério, não. Quem tá fora do clássico amanhã, Thiago, do lado de fora do campo, sabe quem é? Quem? Galo doido, mascote, não vai poder ir no estádio. Você sabe que eu tô recebendo aqui de um monte de gente que não vai poder ter bateria, não vai poder ter bandeira. Não vai poder mesmo. Eu vou te explicar. Primeiro, Galo doido. Como é o mascote visitante, isso já é padrão. Então, não teve mascote do América no jogo de ida. Agora, por mais que a torcida quase toda vai ser do Atlético, o mandante do jogo é o América. Então, o Coelho vai estar lá, né, o mascote do América, mas o Galo doido tá fora. Não vai poder estar lá no campo, fazendo a onda dele, a graça dele lá, que ele agita a torcida. A questão de bandeiras, Thiago, é o seguinte: instrumentos e bandeiras. O segundo jogo seria no Independência, né? Anteriormente, o América tinha marcado pro Independência. O Atlético proibiu, no primeiro jogo, a torcida visitante de levar instrumentos e bandeiras. Aí, nesse jogo, o América também proibiu a torcida do Atlético, foi reciprocidade. Eu ia já criticar a diretoria do América, já não vou mais. Não vou mais, porque se valeu pra um, tem que valer pro outro. Não, né? já critica do Galo, então. Eu vou fazer isso, mas primeiro, então, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar apenas a Rede Tassat em algumas praças com o Jornal da Itatiaia à tarde. Ok. E depois eu critico do Galo. Ou você critica, ou nós critiquemos. Ok. Ou vós criticais. Cala a boca, Lê. O Jornal da Itatiaia à tarde está chegando para você da Rede Tassat em algumas praças. A gente vai criticar juntos aqui esse processo do clássico em instantes. Critique, Ale Oliveira. Eu acho que o Atlético acabou agindo mal em não liberar o batuque, a bateria e as bandeiras pro primeiro jogo da torcida do Coelhão. Eu acho. Uma bobagem, né? Mas é porque no Independência sempre é proibido, né, Thiago? Na torcida visitante. No Independência, isso. lá em cima, no anel superior do Independência, é muito apertado. Então, por questão de segurança, polícia, bombeiro, eles proíbem a entrada. Você não consegue fazer um bumbo e ter conforto pra assistir ao jogo, que é bem apertadinho lá em cima. Você pode cair de lá, inclusive. Você pode jogar esse tambor lá de cima na cabeça de alguém lá embaixo. Então, né? o cenário era esse. A torcida do Galo nesse segundo jogo não teria. Aí no primeiro jogo, primeiro jogo, como o Atlético não sabia que o América ia jogar no Mineirão, soube depois, né? Do primeiro jogo, então aí ficou desse jeito. Retire sua crítica, E tem Oliveira. um outro detalhe aí: faixas não poderão aparecer naquele anel inferior do estádio, porque tá tudo plotado com a Federação Mineira. Você viu lá no primeiro jogo. Já tinham feito um mosaico. Aquelas faixas, o torcedor do Galo tá perguntando aí, não pode, como não pôde no primeiro jogo também. E acho uma bobagem a questão dos mascotes, cara. Não fica pregando paz nos clássicos, deixa os dois mascotes entrarem, né? Deveria ter acontecido no primeiro clássico. Não teve o Coelho. E seria no segundo. Acho uma bobeira, uns negócios pequenos, sabe? Você pega os jogos aí dos esportes americanos, eles ficam interagindo entre eles. É bem bacana. Pois é, cara. Tem uma disputa entre eles antes, né? No basquete, na NBA. Eu fui outro dia não, foi em 2000 alguma coisa agora. Copa América. Uns 2 anos atrás, não foi antes, eu fui com a família, fui assistir o Orlando Magic. Horroroso o time. Né? Horrível o mascote também. Aí só que teve um monte de cor, o mascote pulava, caia do teto, tentava cesta lá do outro lado da quadra. Quer dizer, vai criando ali. E pra criançada, cara, o Coelhão é legal demais. Nossa, muito. O Galão é fantástico, exatamente. né? Então você tira um glamour pra dar bobagem, né? Você vê que já teve também mascote já saindo na pancada. Teve alguns que realmente não se comportaram. Você sabe que o dia que eu fui ver esse Orlando aí, eu nem fui por causa do jogo, também nem vi o jogo, tava completamente mamado. Você estava trabalhando, né? Diferente de mim. Não, no jogo não, eu sou hashtag, comentarista de basquete, meu amigo. Mas como não? O Zé Boquinha aí, o coisa. Mas aí todo mundo foi lá porque era show do Thiaguinho.
Foi. Aí o Thiaguinho não foi. No basquete? Seria era, no intervalo. Tipo, era a noite dos brasileiros. brasileiros. Brazilian Night. Daí todo mundo comprou ingresso pra ir ver o Thiaguinho. O Thiaguinho não foi, que tava sem o visto de trabalho. Ele foi tipo vacation até dele. Anunciaram o show e o cara... Thiaguinho, ele ouve a rádio. Daí ele viu a minha dica, falei, vacation 10 days. Chegou lá pro cara lá, pro gringão, falou, vacation 10 days. Ele falou, Thiaguinho, deixa eu falar. Alfândega. Tem 3 meses que os caras estão anunciando você aqui pra fazer o show. Lá naquele time horrível do cara, falou assim, o americano. O time é ruim mesmo. O time horrível do coisa. 3 meses que os caras estão anunciando, você veio de vacation, negou. Você vai trabalhar. Aí ele foi pros Estados Unidos, mas não pôde fazer o show. É mesmo? Opa! Ué. E não, ele não tinha visto trabalho. Os caras pagaram $1.000 pra ficar ali pertinho pra ver o Thiaguinho. Nada. E ele entrou no país, mas não pôde fazer o show. Não pode trabalhar. Não tinha um visto de trabalho. Entrou como um turista, né? Se você vai e trabalha e desobedece, nego, aí o bicho pega. Você foi a trabalho e desobedeceu. Você entrou pra ir na Copa... Mas só... Intericou, Soccer Week, você mamado foi... Tá vendo? Não, mas só que eu tenho uma coisa, que quando você faz o que você gosta, não é trabalho. Foi isso que eu falei pro cara. I like to joga. 12:34 minutos, vamos falar... Ô, Claudão, vamos falar do jogo. Olha, vamos. Desconcerta, cara. Gente. Me fala do galão, Claudio. Sabe quem pode aparecer também entre os relacionados? O atacante Brian Palacios. Inclusive, Thiago... Não vai pro Vasco mais? Não vai mais. Tá no site da Itatiaia os detalhes, a gente apurou ontem. O Brian Palacios não vai mais para o Vasco. Por quê? O Atlético entendeu, Thiago, que a transferência do Alisson, que não estava planejada, né? Chegou uma proposta aí muito boa, o Galo foi, em poucos dias, vendeu o Alisson. Aí, neste momento, já com a janela fechada, tem só essa janela de exceção no futebol brasileiro aí para os estaduais, era melhor a permanência do Palacios. Então o Palacios permanece, ele já está em reta final, pode até ficar no banco amanhã. Não vai mais pro Vasco o Brian Palacios, fica aí no Galo. Eu não sei se é o Vasco que é muito avacalhado, se o cara que não quis ir também pro Vasco. E a situação lá, que coisa. O Palacios, Thiago, o Atlético Paranaense tentou levá-lo também no início do ano, né? Ele não ficou muito animado, tem que jogar a Série B. E pro Vasco também, ele nunca foi 100%, mas se tivesse um acordo entre os clubes, ele acabava indo. Mas como ficaram na dúvida, o Palacios acho que tá gostando de ficar por aqui mesmo. Pode ser uma boa o Palácio pro Atlético, Ale? O Atlético não tem mais aquele driblador, né? Ele tinha o Alisson, que era uma boa alternativa, que estava na frente do Palácios, até por motivos financeiros, né? Para tentar fazer uma venda boa, como fez, acabou fazendo, né? Até porque ele foi jogador importante da seleção sub-20 no Sul-Americano e tal, que o Brasil conquistou. Então você não tem o driblador. Mas a verdade é que o Palácio perdeu espaço, né? Chegaram os caras de lado aí que estão deitando e rolando. Tá na frente dele, evidentemente, o Rony, tá na frente dele o Coelho, tá na frente dele o Júnior Santos, tá na frente dele o Rubens, que pode fazer essa função, tá na frente dele o Rubens jogar como meio campista e o Scarpa cair para essa função. Bernard não? O Bernard acho que não sei mais ou menos, né? Porque o Bernard tá tendo chance, mas não vai, né? E outra, não é um driblador, né? Ele é um driblador. Então, acho que no final das contas o Galo entendeu que é importante ter um jogador com esse perfil no elenco e vamos ver, mas ele perdeu espaço, né, Tiagão? Para o Palácio não era melhor, Romano? Para ele, Palácio, não era melhor pegar um outro time, ter oportunidade? Porque já provou aí, o Ale fez essa fila enorme pro Palácio. Não era melhor pra ele, Palácio, talvez até pro Atlético colocar ele pra jogar, emprestar? O Atlético não tá precisando aí, O Atlético tá precisando, eu até acho que sim, porque ele precisa dar uma evoluída, né? De Palácio, por enquanto, ele tá um casebre, né? Ele precisa evoluir. Palmas, essa foi muito boa. De Palácios a Barraco, a casebre. Então... Ele tá precisando evoluir. Então, talvez uma saída seria interessantíssimo para ele enfrentar mais dificuldades, sendo um cara que precisa ser decisivo e ser um cara diferenciado. Agora, você falou do Bernard, dessa turma toda aí, principalmente quem tá entrando no time do Atlético, Bernard tá devendo. É engraçado. E é uma preocupação. No chat todo mundo, Bernard, empresta o Bernard, tem que tirar o Bernard. O que acontece, Thiago? O Atlético tá preocupado aí, o Galo vai jogar mais ou menos 20 jogos em 2 meses. Com essa... Não é só o Atlético, né? Vários Cruzeiro, times. Atlético, exatamente, times mundo que estão na Copa Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil. Então, Thiago, se começar a soltar jogador, né, liberar muito atleta, pode faltar lá na frente. E com a janela fechando aí, fica complicado. Então o Galo acho que vai analisar até o meio do ano aí esses jogadores, né, Thiago? Por exemplo, o Davidson, a princípio não vai sair pro Fortaleza. A mesma coisa do Palácio agora. Igor Gomes teve algumas especulações, também o Galo segurou.
tem essa ideia, o Galo pelo menos segurar essa turma até o meio do ano. Aí no meio do ano, ver se consegue trazer outros, pode ser, né? Tem outra janela. Inclusive tem um nome aí que começou a circular, Thiago, do atacante Carlos Vinícius, do Fulham. Eu apurei aí que não tem, viu? O Atlético não abriu negociações com esse jogador, não tá no radar. Quem que é? Carlos Vinícius, atacante, tem 29 anos, é do Fulham. Ele Foi praticamente, do praticamente não Benfica. jogou aqui, né, Romano, no futebol brasileiro. Se eu não me engano, é revelado pelo Palmeiras, jogou no Benfica. É, isso aí. É um atacante de área, atacante forte. Tá no aí foi Fulham, pro Fulham, só que o problema lá no Fulham, que tem atacantes que estão à frente dele, inclusive o Rodrigo Muniz. Carlos Vinícius. E tem outros clubes também que estão meio de olho nele, né, Tem os Claudião? outros times, mas assim, no Atlético eu apurei, viu, Thiago, que esse nome não tá em pauta. Pelo menos por enquanto não tá em pauta, não. Pode até no futuro estar, né? Mas agora não tá, não. Cláudio, como é que fica a programação do Galo até o compromisso de amanhã, Rezende? Vamos lá, à tarde vamos ter uma entrevista hoje do Coelho, a entrevista coletiva, vamos acompanhar direto da cidade do Galo e depois tem treinamento e concentração pro jogo, né? Pro jogo de amanhã. Aí todo mundo já focado depois do treino, concentração lá na cidade do Galo, os jogadores dormem e amanhã tem café da manhã, almoço e a saída do ônibus pro Gigante da Pampulha. Então o Galo aí com os pés no chão, né, Thiago? Para esse hexacampeonato. Um detalhe, desse elenco do Galo, só 2 atletas poderão ser hexacampeões, viu, Thiago? Estarão Quem? em todas as... Você tem uma ideia ou não? Arana. Arana é um deles. Everson. Não, são só 2. O Everson não é, não. O Everson chegou depois. O Hulk não. O Hulk também chegou é em 21. O outro é Igor Rabelo, que tá no banco. Mas ele tava aqui também no elenco 2020. O Igor então Rabelo, só nem Igor lembra Rabelo dele. e Arana. O Igor Rabelo é o jogador mais, como podemos falar, longevo. Longevo. Né? Tá mais tempo no Galo. Do elenco do Atlético é ele e depois é o Arana. Tem padrinho forte. 12:39. Valeu, Cláudio. Amanhã, Itatiaia, já a partir das 11:30 da manhã, transmissão em definitivo lá do Mineirão Rádio Esportes, será no Gigante da Pampulha. E agora no estúdio tá aqui a taça. Aliás, agradecer à Federação Mineira de Futebol, ao Airelhuda, tá aqui no estúdio, ó. Mostra aí a taça do Campeonato Mineiro. Quem vai levar a taça? O Galo vai confirmar o seu favoritismo e fica com o hexacampeonato? Ou pode pintar uma zebraça? Seria um negócio histórico, né? Imagina o América, faz um 4-0, leva pros pênaltis e o Coelhão campeão, aí eu caí da cama, né?